Então, nós vamos fazer de uma empresa pequena para que, na realidade, o que acontece? A gente tem muita empresa grande aí, mas o problema maior são nas empresas pequenas. Então, vamos fazer o seguinte. Se tem uma empresa aí que vocês não tão pequena, vamos botar assim, uma pequena já um pouquinho mais estruturada. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma confecção, por exemplo. Tá? Disso a gente vai botar agora os setores. Então vamos botar financeiro, produção. Vão me ajudando aí, rápido. Vamos dizendo setores aí que às vezes foge da minha mente. RH, área RH de normalmente empresa pequena não tem. Ela ah, faz via contabilidade, alguma coisa do gênero. financeiro, Quer produção. ver? Compras. O que mais aí? Financeiro, compras. Não é logística, como é que é o nome daquela parte? Logística. Onde saem os produtos? Ai, Deus. Vou botar um almoxarifado. Estoque, almoxarifado. Expedição, rapaz. Expedição, é isso mesmo. A Léa, já tá ligada? Vamos mais. O que mais aí? Aí vamos botar aqui a expedição, já bota os dois, né? Que já fica o estoque e o que entra e o que sai, né? Geralmente, né? Nessas Acho que menores. travou tua tela, tu escreveu expedição tudo. Agora foi. Tá. Vamos ver então. Tem compras, marketing. Não tem RH, mas tem marketing. É o que E aí, o marketing hipocrisia. geralmente é pra fazer a parte de comunicação da empresa com os clientes, né? Vai ver essa parte aí de, principalmente hoje, né? Vai ver as mídias sociais, vai ver quem é que tá postando, quem não tá, se as empresas estão. Aí tem um monte de situação que é feita aí. Tá, vendas. Acabou, se não tem administrativo. Vamos botar um administrativo então aqui, fechou. Então tá beleza. Aí já aqui já se viram nos 30, senão já ficou uma empresa muito grandinha. Parque tecnológico. Aí a gente pode fazer o seguinte. Para a gente não estar fazendo novamente, a gente bota aqui ó, no financeiro. 2 comp. Na produção, 2 comp. No compras, 1 comp. Na expedição, 1 comp. No marketing, 1 comp. Vendas também, um computador. E no ADM, nós vamos botar 2 computadores. Beleza. Além disso, a gente tem o quê? Um servidor. Tem loja, um servidor. Um no break. Deixa eu ver o que tem mais aí. Um switch. E que mais? Switch. E um roteador wireless. As crianças têm que se emocionar, né? Beleza, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Lá, 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 lá. Tecnológico.
Então vamos lá. Dentro daquilo que a gente verificou agora lá, tá? Não vamos. Já botei aqui a empresa, mais ou menos o número de funcionários em cima disso aqui. Aí na produção, por exemplo, a gente está botando os computadores, mas vão ter as pessoas que estão produzindo lá, tá? E aqui tem mais outro. Nós vamos botar o. Tem uma parte aqui que a gente esqueceu, né, cara? Que é a parte de designer, que é a criação. Tá? Então vamos botar aqui que eu esqueci essa parte. Todos concordam aqui que eu coloquei? Agora vocês vão. Já botei aqui para nós não ficar muito tempo aí se matando. Agora é o seguinte: dentro do que tem aqui, ó, a gente vai começar a pensar o seguinte: que tipo de situação, né, em relação à segurança física a gente pode ter aqui? Ou deveria estar implementando? Deixa eu ver quem é que está aqui, né? Tá todo mundo aqui já. Tá, agora eu preciso da informação de vocês, vamos lá? Vai lá, Chibiu, ajuda aí. Preciso de todos agora. A gente viu um monte de informação agora, né? E a gente está vendo aí desde o início do semestre em relação à segurança. E agora, antes da lógica, a gente precisa ver algumas situações de segurança física. O que a gente pode implementar em relação à segurança física aí? Lembrando que isso aqui é uma empresa pequena. Ela não tem recurso para fazer um monte de coisa. O que a gente pode fazer de forma que seja operacional financeiramente, né? E que a empresa consiga implementar isso. Colocar senhas fortes. Hã? Colocar senhas fortes. Não, mas aqui a princípio segurança física. O que seria Então, segurança física? segurança. Como é que eu posso fazer o seguinte? É uma empresa pequena, né? Como é que eu posso garantir, por exemplo, que eu vou ter uma segurança em relação ao servidor, que ninguém vai bater lá e vai desligar o servidor? Tinha uma Cadeado. salinha só. Comprar aquela. Como é que é o nome? Bota um cadeado lá. Você bota um cadeado aonde? Na sala? Só que a sala é a sala o servidor tá onde, sabe, ali na administração, por exemplo. E aí? Botar o cadeado, ninguém mais sai. Ó, agora vocês só vão poder hora que eu tirar o cadeado. Botar um casezinho com chave, coisa assim. Pode só fazer o quê? Colocar um hack, Uma Um armarinha. hackzinho. né? Um hack. Aí, como é que vocês podem verificar, por exemplo, se é operacional? Né? Vamos olhar lá no nosso amigo internet. Por que essa caramba não tá entrando? Ó, esse seria um hack grande, só que é muito caro, né? Só que esse caro, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, é uma empresa pequena, então eu posso botar o quê? Nesse caso, eu posso colocar um hack de 20, acho que o menor que tem lá é um hack de 24, se eu não me engano, deixa eu ver. Que ele já é de... Mesmo assim, olha a situação. 24.800. 40 US, 1000, quer ver? Ó, 1.200, por exemplo. Tá? A única coisa que tem que verificar aqui é o seguinte, tá? Já aproveitando o embalo, isso aqui é um hack de 600. Se eu botar um servidor
de 1U para rack, ele não cabe, tá? Então, isso aqui é só um detalhezinho para vocês se ligarem. Ele tem que ser de 900. Ele é bem mais caro. Tá? Então, quando eu preciso colocar um servidor... Se eu não tenho a pretensão de colocar um servidor padrão U, padrão rack, tá? De 1, 2 U's, tranquilo, porque aí eu posso colocar um desses ali que talvez vai caber aqui. Porque talvez eu tenho que verificar se o gabinete que eu vou colocar, ele se adapta a 670 milímetros, tá? Que é a parte de profundidade. Então, só para a gente verificar essa ação aqui, tá? Beleza, então vou botar um rack. Aí vou botar aqui 24 ou 40 U's, aí vai depender da situação que cada um vai fazer financeiramente. O que mais que eu posso verificar além disso? De parte física, de segurança. Eu tenho algumas situações que vocês ainda nem se ligaram aí. Na parte relativa a físico, eu tenho que verificar e eu não posso esquecer. Tá? Vou até botar aqui. Elétrica. Climatização. E acesso. Então, acesso, nesse caso, uma empresa pequena, eu posso ter duas situações. Uma, primeiro, em relação ao acesso. Eu posso criar uma sala pequena para os equipamentos de comunicação, basicamente TI. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, faço lá uma divisória, né? Aí eu não vou saber de 1 metro por 1 metro, ou 1 metro por 2, que é só para caber o rack, né? Botar ali as comunicações que vêm relativas à comunicação de dados, que é a da operadora, o switch, fazer toda a parte operacional ali dentro, né? E dentro dessa situação colocar o rack, certo? Então vai estar tudo ali dentro. Em relação a isso, eu tenho que verificar o quê? Que isso aqui vai ter, primeiro, não posso esquecer que eu tenho que fazer uma sala de preferência, não quer dizer que seja com porta vidro, para verificar se está tudo ok. Quando eu tiver algum problema, não preciso estar abrindo a sala, eu já consigo visualizar algumas ações. Então, o meu rack fica de cara de frente para o vidro, eu consigo verificar se está operacional, se está ligado o switch, se está ligado o meu equipamento lá, como o modem, o roteador que vem da operadora, né, o que vai gerar a comunicação de internet. Se o meu servidor está ligado, através das luzinhas, vou verificar isso e tal. Se o no break, né, tem alguma luz que eu estou conseguindo visualizar que está ok ou que tem algum problema, né? Então, toda essa parte aí, eu já posso ver visual. Então, eu já começo a fazer algumas ações desse nível. Climatização. O que eu tinha que ver sobre climatização? Vamos lá, pessoal, me ajudem, me ajudem. Manter refrigerado para não aquecer o sistema, né? Para manter, né, a parte operacional do hardware e a vida útil dele ficar bem maior. Aí o cara vai dizer assim, pô, mas isso aí vai ser muito caro. Compra lá um ar-condicionado de 9.000 BTU para esse local que a gente está falando. Ele vai manter sempre com a temperatura lá de 20 graus, né? Não tem um custo tão excessivo, tá? E tu faz com que os teus equipamentos, principalmente assim, ó, quando é verão,
né? E isso aí, alguém já, numa dessas que já ocorreu, pode até citar aí, a temperatura faz com que até o servidor fique mais lento, porque está tudo trabalhando numa temperatura mais alta, ele acaba não sendo tão eficiente como necessitaria. Ele, estando climatizado, ele fica bem mais tranquilo, né? E elétrica? O que eu tenho que ver sobre elétrica? Tem que verificar para não supercarregar, né? Elétrica eu tenho que fazer, né? Na realidade, quando eu digo que tem que fazer, tem que contratar alguém para verificar isso. Isso também não é caro, né? É dimensionar a rede elétrica para Para não pegar fogo. a potência a qual ela vai ser implementada. Seria o quê? Se eu pretendo, por exemplo, colocar depois mais um servidor, aumentar a minha rede de... Tem aqui quantas? 20 máquinas aqui. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 máquinas, né? Tá com um switch só. Daqui a pouco eu vou botar, né? Tem uma propensão aí que eu vou aumentar, a minha empresa vai ter um crescimento e eu vou daqui a pouco ter mais de 24 máquinas, que é um switch, né? Teoricamente, eu vou ter mais um outro switch. Teoricamente, possa ser que eu venha trocar o servidor. E aí, o que acontece? Eu posso ter um outro servidor, um outro equipamento que a gente não colocou ainda na parte lógica aqui, que a gente vai ver a lógica e vai acabar botando físico novamente. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for verificar que dentro da minha segurança eu vou colocar um firewall, né? Esse firewall, se for um outro equipamento, um outro gabinete, ele vai estar ou vai ter que ser dimensionado dentro da minha rede elétrica, né, desse local ali, para que ela não tenha instabilidade. Então, vou fazer uma rede que ela já supra mais ou menos isso que eu estou planejando, tá? Então, tem que fazer lá um dimensionamento com disjuntor bonitinho e tal, com terra, né, em cima disso. Isso também não é caro, só o que acontece? As pessoas sempre acham que isso aqui vai ser caro. Aí tem uma situação seguinte, no mínimo, isso aqui tem que estar implementado. Então, por exemplo, a empresa, né, tudo lá ó, junto, misturado com outros setores e tal, e acaba, geralmente, o que as empresas fazem? Elas têm uma rede, né, e essa rede, ela foi planejada para aquele momento. E a empresa vai crescendo, ela vai botando mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, quando a empresa é menor, tá? Quando a empresa é maior, isso já é um pouco mais planejado. Mas o que acontece? Daqui a pouco começa a dar algumas instabilidades na rede elétrica. Então dá uns picos lá, o cara sabe, ligou, vamos supor, como isso aqui é uma confecção, ligou o compressor lá para passar adesivação lá na parte do corte, já deu uma baixa na energia, já deu um piquezinho, né? E aí, se eu não tiver essa parte elétrica bem dimensionada, o que vai acontecer? Eu posso até desligar o servidor. Por quê? Porque, por exemplo, o no break. Não, eu até vou dizer, no break com o que quer dizer isso aqui? Pessoal, o que quer dizer isso aqui? Que no break tá certinho. O que quer dizer que tá certinho? Traduz para mim. Tá funcionando, né? Ah, tá funcionando, beleza. Aí deu queda de energia, o no break, pum! Foi junto. O que eu faço? Aí tem que testar antes, né? E como é que eu vou testar isso? Tirando a tomada e deixando só no break. Aí desliga o servidor, o que eu faço? Corrompeu a base. Sente e chora. O que eu tenho que fazer aqui? Quando a gente bota manutenção preventiva, é o seguinte: as baterias, a priori, ela dura o quê? 1 ano.
certo? Então, a gente tá vendo várias informaçõezinhas assim, ó, que, mas isso aí não é da minha alçada. São coisas que tem que trocar informação com alguém e perguntar. Por exemplo, quando eu compro um no-break, eu posso perguntar para a pessoa que eu comprei como é que funciona o no-break. O no-break, ele funciona, ele mantém a energia durante tanto tempo. Tá, mas energia durante tempo como assim? Primeiro, ele tem uma potência, e aí tu faz um cálculo aproximado daquilo que tem de potência para ver se ele vai aguentar essa situação operacional. Então, por exemplo, tem no-break desde 600 VA, por exemplo, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 2, 4, 5, e assim vai subindo. Em relação a essa potência, ele vai aguentar um X de tempo. Então, vamos botar assim, vamos botar uma situação bem prática aqui. Eu tenho uma máquina, um computador normal, um dual core, por exemplo, um monitor, teclado, mouse, uma maquinazinha normal de trabalho, tá? Se eu colocar um no-break de 600 VA nele, que é o no-break menor que se tem aí comercial, ele vai durar aproximadamente entre 10 e 15 minutos se ele tiver com a sua potência, com a sua parte operacional normal. O que é o normal? O tempo, entre aspas, de um ano, ele vai aguentar geralmente essa ação. Visto que eu tenho outros atrativos que eu tenho que verificar. Se a minha rede tem muito pico de energia, né? O que seria esse pico de energia? Vamos lá, fala aí. Estabilidade, pô, nada só, dá de ouvir aquele barulho do estabilizador. Tec, 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 tec. Dá o tec-tec do estabilizador, ou tu vê, por exemplo, a luz dá uma piscadinha leve, mas já pisca, né? Isso quer dizer o quê? Que o no-break vai ter que, mesmo que ele não entrando na atividade, ele vai usar uma partezinha do circuito. Entra. O que acontece isso? A vida útil dele vai ser menor. Então, quer dizer que realmente, depois de um ano, já vai começar a complicar. E aí eu até posso fazer uma comparação rápida aí com vocês. Se vocês perceberem, quem tem carro, ou quem já viu o carro do pai, né, a bateria ela tem uma vida útil, que geralmente é de um ano. Tá? Só que o que acontece? As pessoas vão usando a tela, né? Até o dia que tu vai dar o... né? Não dá sinal de vida, como diz aquele ditado. Por quê? Porque já era para ter trocado e não troquei. Então, no break, quando a gente bota em manutenção preventiva em dia, quer dizer o quê? Que sempre que der um ano, tu não vai fazer teste, tu vai trocar a bateria. Por quê? Porque é uma situação que tu precisa, caso venha a de queda, que o no break esteja ativo, em plena atividade. E como é que tu vai mensurar isso? Através da manutenção de sempre estar trocando ele todo ano. Né? Bota lá a data tal, e todo ano tu vai lá e troca, mesmo que a bateria não esteja com menos de 80%, por exemplo. Por quê? Porque é uma situação assim, para quem está no dia a dia, a bateria em 100% e 80%, do 80% para ir para 50% é rapidinho. Né? Então, naquele tempo de vida útil, geralmente ela vai te aguentar. A partir disso, ela já não aguenta mais. Tá? Então, é uma situação que tem que verificar. Beleza? Então, mais uma situação aqui vista. Então, a gente já botou tal, beleza. E agora vamos... E aí, aqui vai ter uma chave, né? Porta de vidro com chave. É lógico. Né? Aqui tem um outro parâmetro também interessante, né? Mas é sempre bom... Parece que não, mas é bom verificar. Quadro de distribuição dos juntores. Visível a alguma sala de gerência ou algo parecido. Por que disso? É o seguinte, né? O bonitão não quer trabalhar, vai lá e desliga o disjuntor. Correto? Fica todo mundo sem comunicação. E aí? Então, isso aqui tem que estar sempre numa situação ou visível ou chave. Tá? Então, são vários detalhezinhos assim pequenos que
parece que não, mas eles fazem com que a tua organização fique mais eficaz. Eu não tenho tantos problemas. Então, beleza. Além disso aqui, né, na parte física aqui, eu até posso botar também uma situação do tipo assim, ó, tem uns negócios que acontecem, vocês sabem disso. Servidor sendo somente servidor. Entenderam, né? Então, aqui é uma outra ação também que o custo operacional disso é muito barato. E aí a gente vai pegar essas situações que a gente vê em farmácia, por exemplo, que é bem normal. O servidor, ele é tudo. Ele é o servidor, ele é a máquina que faz o pedido, ele é a máquina que faz a comunicação do WhatsApp, ele é tudo. Ele é a máquina que entra na internet para pesquisar e daqui a pouco pega um vírus, corrompe a base e assim vai, né, dando pau. Então, o custo disso aqui hoje em dia, principalmente para essas empresas pequenas, que daí não vai ter hack, mas pelo menos eu posso ter um servidor e botar no local específico, e cada empresa eu vou ter que fazer uma análise para ter uma segurança um pouco mais precisa. E aí, nessa situação, por exemplo, aqui, ó, qualquer R$2.500, né, já consegue deixar uma máquina somente para servidor, visto que isso aí não é um servidor bala, mas é um servidorzinho, mas já vamos dizer assim, fica somente para aquilo, tá? Beleza, isso a gente está vendo aqui, ó, vi algumas partes relativas à física, aí depois vocês podem implementar mais coisas também, né, trocando informações. E na lógica, o que a gente vai fazer agora aqui? Isso não é uma empresa nem tão pequena, né? Ela já tem uma certa estruturazinha. O que eu posso ver na lógica aí? Vamos lá. Me dê informações. É aquele esquema lá de senha, forte, horário de acesso. Então, na realidade, primeira coisa, implementar um servidor de domínio. Dentro desse servidor de domínio, o que eu vou ter? Deixa eu botar mais para baixo aqui. Dentro desse servidor de domínio, o que eu vou ter? Implementação de acesso. Primeiro de login. Login e senha. Vamos dar login forte. Depois, implementação de acesso. O que mais a gente pode botar aqui? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer aí? Servidor domínio. Me ajudem. Deixa eu ver quem tá aqui. Eu acho que estão todos... Ô, gangue da motocicleta, estão aonde aí? Estão dormindo já? Que hoje é segunda-feira só. Olha, louco. Gangue da motocicleta. Vamos lá, dá uma ideia aí, vamos lá. Para nós trocar informação, não é só para um ou outro tá falando aí. Todo mundo? Tem a questão É? das removíveis também, né? De não poder conectar. Como é que é? Não entendi. De não poder conectar Pendrive, pendrive e mídias removíveis. Restrição WhatsApp. de mídias movíveis. O que mais? Eu não deixa eu botar pendrive. Libera o Tá WhatsApp cortando. lá, o cara você transferir tudo. O WhatsApp nós vamos botar onde? Depois no file. Depois eu até vou botar aqui embaixo aqui, ó. Só que daí é o seguinte. Aí nós vamos ter que ver uma outra parada aqui. Tá? Mas vamos lá para cima novamente. Mídias removíveis, o que mais a gente pode fazer ainda que está dentro dessa situação que eu posso implementar ainda no meu servidor domínio? Que barbaridade. Tô ralado com a minha aula de redes. Se entra a questão de trocar a senha de 40 e 45 dias.
Ou não? Assim, ó, aqui eu não esmiucei tanto, né? Porque senão a gente vai demorar muito. Mas aqui dentro da senha forte a gente vai botar, de login forte, senha com no mínimo 8 caracteres, números, letras, maiúsculos, minúsculos, que é o padrão lá, Windows. Troca de senha, aí vocês vão botar uma periodicidade lá de tantos em tantos tempos. Dentro do login, tá? Até pode colocar aqui, ó, depois vocês podem estar colocando isso aqui. Login para uma máquina específica. Host específico. Específico. E aí dentro disso aí vai estar tudo essa parte de senha. O que está faltando aqui? GPO. O que é GPO mesmo? O que é GPO mesmo? Que fase. Vocês não passaram pela sexta fase, vocês. Diretiva de grupo. Política de grupo. O que ela faz mesmo? Regras que controlam o ambiente de trabalho. Restrições de acesso, geralmente. Lembra lá que, por exemplo, Não é o que está escrito no Google. a gente fez, só para vocês lembrarem, a gente fez restrição, por exemplo, do cara não excluir o ícone da lixeira, não excluir arquivo, dá para permitir que a sessão seja desativada assim que ele tiver 30 segundos de inatividade. Tem N situações que a gente pode fazer em GPO. Tá? Tem muita coisa mesmo que a gente pode fazer em GPO. Uma dessas aqui de restrição de mídia removível pode ser feita na GPO, por exemplo. Tá? E aí tem outras coisas que a gente pode fazer. Aí eu botei aqui, ó, Firewall. É fácil colocar Firewall em empresa pequena? Mais ou menos. O que vocês acham? Acho que não. Acho que é difícil. Porque os caras não querem pagar. Tá? E o Firewall só pagando. Porque tu não vai implementar Firewall sem alguém monitorar o Firewall. Né? Então, o que geralmente acontece? Se eu não tiver essa parte aqui do Firewall, o que eu posso fazer? Avast. Né? Uma situação mais rápida seria colocar um antivírus pago. Por quê? Porque ele tem algumas restrições que o Free não tem. Né? Uma outra situação seria lá nas permissões de acesso, restrições de mídia, implementação de acesso, aí permissão de acesso a pastas específicas. Na realidade, permissão de acesso das pastas seria o contrário, das pastas para usuários específicos. Né? Isso é tranquilo de implementar e eu não preciso nem do Firewall. Né? O Firewall seria para o que mais assim que a gente poderia estar fazendo Firewall? Principalmente para intrusão, que seria alguém que queira entrar no meu servidor, né? E para acesso indevido usuários. Tá? Isso seria primordial, porque através dos logs realizar esses acessos. E aí verificar se o cara está entrando, se não está, o que ele está fazendo e assim por diante. Tá? Dentro disso aqui, eu ainda tenho algumas ações que eu posso estar implementando. Né? Situação de e-mail, né? Tem que passar lá essa informação em relação a como é que se utiliza o e-mail. Né? Em relação à parte lógica, além disso aqui, os antivírus têm que implementar a política, porque a política que vai fazer com que tenha ou não
uma boa utilização dos meios tecnológicos, né? O que mais vocês podem me dar de informação lá em relação a isso? Cadê? Aqui, ó. Que é a nossa parte de segurança básica aí. O que mais vocês podem me citar aí? Murilo Sidemar. Vinícius, tá aí ainda ou desce uma banda? Oi. Daí, o que mais pode citar aí pra nós aí? Ô Murilo, tá sem alto-falante ainda? Alto-falante, cara. Alto-falante não, microfone. Ele botou a mãozinha ali, não sei, quer falar alguma coisa, não? Eu acho que foi quando tu perguntou se a galera ainda tava aqui. Vai lá, dá uma sugestão aí. Vandrei, dá uma sugestão. Alto-falante. Tá muito cômica, tu. Não, Obrigada. tô dormindo já, rapaz. Não, tô vendo. Segunda-feira já tô assim, amanhã o sono pega, né? Tá louco. O que mais aí? Tá bom, né? Tá bom, né? Eu já tô sem ideia, já falei um monte. Eu também já. Vocês Acabou o poderiam... dinheiro. Parou de investir agora. Outra situação aí que dá para... Aqui na empresa pequena é mais complicado, mas, por exemplo, a gente não verificou aqui porque se a gente fosse verificar o parque tecnológico, teria que verificar exatamente a configuração de cada máquina, né? Para mim verificar também se está direcionado para o que eu preciso ou não. Então, por exemplo, se o meu switch for gerenciável, eu tenho que manter os backups disso, né, em algum local. Aí, por exemplo, a gente falou em situação física e situação lógica e ninguém me falou em nenhum momento em fazer backup. Que a gente está falando toda a vida que tem que fazer backup, né? Então, essas ações elas têm que estar aqui dentro da segurança lógica. Então, implementar a política, o firewall é o último cara, mas o backup ele é obrigatório. E aí, dentro disso aqui, tem uma outra ação aqui, ó. Seria plano de continuidade do negócio. Tá? Esse plano de continuidade do negócio seria o quê? Seria o que eu posso fazer, ou como eu vou fazer caso dê um pau no meu servidor, né? Isso eu teria que ter, por exemplo, como é que eu farei isso? Em empresa pequena, eu não tenho, né, como ter um servidor de backup lá. Eu tenho um outro servidor só, um stand-by lá para a hora que se der um problema, eu tá suprindo ele. Até por alguns motivos. Que geralmente isso não é cotidiano. Mas, por exemplo, em plano de continuidade de negócio, eu posso ter uma situação aqui chamada máquina reserva. Olha que situação interessante. Essa máquina reserva é a máquina que tem todos os programas que são utilizados na empresa. O que isso me traz de benefício? Pra gente acabar a aula, que já é quase 10 horas já. Agilidade. Como é que é?
Agilidade para substituir, não precisa não ter muito estoque, também não. Agilidade do Então, quê? não Por exemplo, eu tive uma máquina que deu pau aí em algum setor, eu coloco ela no lugar. Ah, mas ela não é igual. Mas o cara não vai ficar parado. Boa parte do que ele isso precisa fazer, ele está pode ser para trabalhando. qualquer setor. Para qualquer setor, porque ele vai ter todos os programas do setor. E aí o que Isso. acontece? Aí estão vendo assim, ó, eu vou fazendo algumas coisas e eu vou mexendo em outras. Por exemplo, dentro dessa situação de lógica, o que eu posso fazer aqui também? Posso implementar uma centralização de arquivos no servidor, que não necessariamente pode ser um servidor de arquivos, que é um pouquinho diferente em centralização, porque eu vou manter os arquivos no servidor, eu chamo ele de servidor de arquivos, mas ele não é, né? Porque ele está só com centralizador. Então, por exemplo, aquela máquina que eu falei lá que deu pau no setor lá, saber da administração, tudo que ele faz, ele salva lá numa pastinha chamada administração. Então, se caso der um problema, e como ele tem a permissão de acesso para essas pastas, ele vai logar com outra máquina e vai ter acesso e vai continuar trabalhando. Consequentemente, num problema geral, por exemplo, eu posso até colocar esta máquina, e aí eu posso estar colocando aqui que em caso de parada do servidor, por problemas físicos, quer dizer o quê? Queimou alguma coisa ali nele, placa-mãe, sabe, algum negócio do gênero? Posso implementar o controlador nesta máquina. Ah, mas não vai dar. Mas pelo menos consegue trabalhar algumas coisas, alguns setores, e aí tem outras situações que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu tiver, aí tudo isso é planejado. Se eu tiver uma planilha, um documento que me diga como é que está operacionalmente as minhas máquinas, eu posso dizer o seguinte, pô, a máquina do marketing geralmente é uma máquina boa. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco aí, já que eu dimensionei isso, eu coloco a minha máquina reserva no lugar dessa do marketing, pego essa daqui para ser a minha máquina servidora. Consequentemente, eu vou estimar um prazo lá, saber, para botar isso a funcionar, né? Já botando, formatando a máquina e tal, saber, em 2 horas eu consigo voltar de novo ao serviço. Então, verificaram que tem algumas ações que eu posso fazer de forma, entre aspas, simples, né? Que não é que eu não vou ter um custo alto e vou conseguir deixar operacionalmente a minha empresa. Então, verificar assim, ó, que a gente vai pegando algumas ações e vai moldando aqui, ó. Rapidinho a gente já criou uma parte de segurança, ainda falta bastante coisa aqui, né? Claro, mas a gente tá fazendo isso aí em 30, 40 minutos, tá? Já criamos aí um processo produtivo em relação ao que a gente pode ter de segurança, né? Claro que aqui eu ia ter qual é o antivírus que eu vou colocar, como é que eu vou implementar, por exemplo, esse firewall, qual é o tipo de firewall, se é uma appliance, se é uma outra máquina, né? Nesse no break que eu botei em algum lugar aqui, eu não lembro onde é que tá, deixa eu ver. Nesse eu botei aqui, dimensionar a rede elétrica, no break, manutenção preventiva. Nesse no break, informar onde é que ele vai ficar, se ele vai ficar só no servidor, se ele vai comportar. Na realidade, quando a gente servidor, a gente bota para a sala de TI, porque ele vai ficar com o serviço do sinal de internet ativo, vai ficar com o serviço do meu switch ativo, né? E a parte operacional da empresa, a parte que faz funcionar, vai estar um certo tempo ativa. Aí eu só tenho que dimensionar o quanto tempo eu quero que fique ativa. Se eu quero meia hora, se eu quero uma hora, né? Aí eu vou verificar o que eu vou fazer, certo? Então essas ações que aqui tem que ser planejadas. Beleza, mano? Fechou, fechou. Tá?
O exercício tarefa. Fala? Alguém falou alguma coisa aí? Não, pode falar. O exercício tarefa já tá lá, tá? Eu vou postar essa do Teams agora e depois vou ter que achar onde é que tá aquela que eu fiz antes do Foi. Zoom. Nunca mais acho que ela. Eu vou ver onde é que ela foi parar, tá? Essa do Teams eu já publico já em seguida. Só boto para baixar aqui e já dá, sabe, daqui uma meia hora, 40 minutos já tá lá. Certo, pessoal? Fechou. Façam Fechou, agora lá. pode pedir a pizza. Hoje é segunda, cara, não peço pizza segunda. Vou perder o busão daqui a pouco, tá louco? É verdade. O outro chegou só agora, Bárbara. Acho que é isso. Ricardo, aqui já acabou, né? Porque eu tenho. Babado, até pelo Ou celular. tu vai tá passar louco. mais alguma coisa? Gabriel logou agora, tu acredita que fiasqueira? Ele nem tava aí. Bárbara, é um bicho vai ter, cara. Eu tô até pelo celular, Fê. Dá licença. Ô. Saiu, pra te ver, saiu, voltou e agora botou. Pelo amor de Deus. Como é que é, Suelen? Nossa, ela já até eu tinha perguntado alguma coisa e nem respondi. Apertou se você passar mais alguma coisa. Não, fechou. Já vou pôr o lugar aqui, já tá lá o exercício. É só vocês postar e fechou a Vai barca. ter que fazer de novo isso aí. O canal é vocês fazerem de vocês, né? Mas como eu já fiz aquilo ali, vocês pegam e façam pelo menos igual o meu. Quem tava aqui na aula, eu Vou lembrar mais como é que é. vou garantir igual o do meu aqui. Beleza, mas ali, na realidade, assim, ó, o de vocês podem pegar aquela empresa fictícia e fazer da empresa de vocês. Lembra que eu sempre botei a mesma empresa? Pra quê? Pra que vocês façam em relação a isso. É tudo quebra, né? Troca informação e já postam a informação lá. Beleza, mano? Beleza? Então tá, boa noite. Até semana que vem. Boa Beleza. semana aí. Né? Vamos devagar nas festas. Boa noite. É. Já pode sair ou tu vai falar mais de mim aí, ó? Seu Guaipeca. Só entrou agora pra dizer que tava aí. Tu não deixa de ter Guaipeca. Tô desde as 7 horas aqui, ó, te Tu acompanhando. até tava. Uma hora que eu perguntei por ti, tu não tava. Só pra Que te hora? ver. Na hora que a gente for fazer exercício, agora assim, cadê o Gabriel? Assim, não acredito que ele sumiu. Ô, bicho, Não, nós. eu demorei um tempinho que eu fui tomar um banho e comer alguma coisa, né? Tá louco? Mas eu entrei, era umas 9h30, por aí. Tá valendo. Tá tranquilo. Pode ir, Ricardo, abraço. Até semana que vem, cara. Um abraço, até. Abração.